Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. Toda grande carreira começa muito antes do primeiro emprego. Ela começa quando alguém decide aprender, participar e construir oportunidades. A engenharia do futuro não será feita apenas por grandes projetos, mas por profissionais preparados, conectados e dispostos a fazer a diferença desde o início da sua trajetória. Eu sou Aline Marques. E eu sou Almir Correia. Hoje vamos conversar sobre dois programas que aproximam os jovens estudantes do sistema Confia-CREA e ajudam a formar as novas lideranças da engenharia brasileira, o CREA Jovem e o CREA Júnior. Dois programas de suma importância para a continuidade da nossa engenharia. Antes da gente iniciar esse episódio, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Agradecemos a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA Confea. Caminham também conosco a Vilarejo Acabamentos e o Costa Verde Empreendimento, duas grandes empresas aqui de Rio das Ostras que têm feito um trabalho esplendoroso. E para falar desse tema hoje, recebemos Priscila Fernandes, que é coordenadora dos programas CREA Júnior e CREA Jovem, iniciativas que aproximam estudantes recém-formados do Conselho, incentivando o desenvolvimento profissional, a participação institucional e a formação de novas lideranças. Seja muito bem-vinda, Priscila, ao podcast da Era. Obrigada, eu agradeço o convite de vocês, fico muito feliz em estar aqui, que a gente possa conversar aí sobre esses jovens profissionais, esses estudantes e tudo que o CREA traz para eles. Que ótimo. Priscila, muito bom estar aqui com você para a gente dirimir aqui várias dúvidas. E a primeira delas, com certeza, é saber um pouco mais sobre os programas CREA Júnior e CREA Jovem. Os programas, eles se conectam, eles estão voltados para classes diferentes? Fala um pouco para a gente desses dois programas. Programas que têm algumas coisas parecidas, né? Mas, assim, para explicar basicamente, o programa CREA Júnior, ele é um programa para estudantes de graduação. Então, ele tem um viés muito mais de entender o estudante, as necessidades do estudante, auxiliar ele ali enquanto ele ainda está se formando, né? E o programa CREA Jovem é um programa voltado para recém-formados. Aquele profissional que acabou de entrar no mercado de trabalho, né? Saiu da universidade e fez aquela pergunta característica: e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Então, ele tem essa ideia de auxiliar esse profissional no início da sua carreira, que a gente sabe que é bem difícil, que tem diversos desafios, dependendo da engenharia, ainda peculiaridades, né? E o CREA busca auxiliar esse profissional nesse início de carreira que é tão difícil. Mas eles trazem diversas oportunidades parecidas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mais cursos, visita técnica, enfim. Então, a partir do primeiro período, pro CREA Júnior, o estudante ele já pode participar? Já pode participar, já pode se inscrever. Desde o primeiro período? Desde o primeiro período. Entrou em engenharia, já pode participar. E eu acho que pintou a dúvida para você também. CREA Jovem, um jovem de 50 anos se formando, pode fazer parte? Pode fazer parte, deve fazer parte, né? Qualquer profissional que tenha se formado recentemente, a gente incluiu. O nosso projeto inicial era que esse projeto seria para profissionais formados em até 2 anos, né? Mas a gente entendeu o impacto que a pandemia teve de muitos profissionais que não conseguiram fazer visita técnica, fazer cursos durante a sua graduação, porque foi aquela graduação mais à distância, né, devido à pandemia. Então, nós optamos por incluir profissionais com até 6 anos de formado, para que a gente pudesse prestar um auxílio aos profissionais que não conseguiram durante a pandemia, enfim, se desenvolver também. Cobrir essa lacuna que a gente vê que é bem nítido, né? Muito grande, muito grande. A gente consegue perceber isso no mercado de trabalho, né? Nos profissionais que entram no mercado de trabalho. E como que o aluno, ou mesmo esse estudante,
recém-formado consegue ingressar no programa. Vou falar aqui principalmente daquele estudante que está lá em Porciúncula ou aqui mesmo em Rio das Ostras. A gente sabe que que o CREA está, né, a nossa sede, ela é no centro do Rio de Janeiro. E aí muitas das vezes tem essa dúvida, como é que ele consegue ingressar, fazer parte desse programa? Hoje a nossa inscrição é totalmente online, certo, né, para que todos tenham acesso, todo o Perfeito. estado do Rio de Janeiro tem acesso. Fazendo algumas pesquisas iniciais, a gente tentou entender qual seria a melhor forma de se comunicar, tanto com esses estudantes como com os profissionais. E a gente descobriu que ferramentas como WhatsApp e Instagram eram a melhor forma, né? Era a forma que a gente tinha de alcançar mais gente. Então a gente tem 2 Instagrams, CREA Júnior _RJ e CREA Jovem _RJ. Nesses 2 Instagrams, nós temos ali na bio a forma de se inscrever e um link também leva a uma comunidade nossa do WhatsApp, né? Então ali você consegue se inscrever, tem um forms no CREA Jovem, né? Que você preenche e a gente consegue, com o seu contato ali, te mandar as possibilidades, as novidades, o que está acontecendo no programa. E no CREA Júnior ele já leva para o sistema novo que a gente já conseguiu implementar do CREA Júnior, para que você peça a sua carteira. E aí você pediu sua carteira, ela já entra pra gente no sistema, todos os dados certos a gente autoriza e você já recebe uma carteira digital na hora. É uma carteira do estudante pelo CREA. Uma carteira de estudante pelo CREA, exatamente. E aí você ali já consegue fazer sua carteira de estudante, vem o seu curso, vem a universidade e você pode usar como uma carteira de estudante em âmbito nacional. Então bem simples, né? Então ali pelo próprio Instagram Tudo já tem online. a jornada dele ali. Até o ano passado, a gente não tinha essa emissão de carteira online, certo. né? Com a criação do novo sistema, a gente conseguiu mudar. Era uma burocracia bem grande, porque a pessoa preenchia os dados, a gente imprimia uma carteira, aí, dependendo da cidade, enviava para a inspetoria por malote, aí a pessoa tinha, enfim, um processo que demorava meses. E dessa forma a gente conseguiu otimizar. Hoje a pessoa se inscreve e recebe a carteira com uma rapidez muito maior. Perfeito. Agora fala pra gente quais as oportunidades que esses programas oferecem para quem participa. A gente tem diversas oportunidades, mas eu acredito que eu consiga falar que a mais importante talvez seja a conexão, que é o que falta pra gente, né? Como profissional, no geral. Às vezes a gente tem profissionais que são extremamente qualificados, mas eles não conseguem se conectar com o que está em volta. Então, a gente gera oportunidades que façam isso. A gente tem, obviamente, a parte técnica, com visitas técnicas incríveis. Inclusive, a gente está com uma visita técnica agora aberta. A gente fez grandes eventos, como a Sapucaí, uma visita técnica disputadíssima, né? A gente fez ano passado o Rock in Rio, algumas em obras, enfim. Mas também a parte de se conectar, de fazer network. Em congressos, a gente consegue gratuidades em congressos, gratuidades em palestras, em cursos, e tudo isso capacita e conecta esse profissional com os outros profissionais que estão em volta dele, né? Com um professor que de repente ele não conhecia, com um profissional da área que deu uma palestra. Então, assim, eu acredito que essa seja a parte mais importante. Porque essa conexão falta para o profissional que está iniciando essa segurança para atuar no mercado, como para o CREA Jovem, né? E para o CREA Júnior, de ir assimilando as informações de mercado, de como um profissional se posiciona. Inspira também. Inspira também. Quando um jovem estudante ou um jovem profissional, ele vai a uma visita técnica, ele vai a uma palestra e ele consegue visualizar um profissional que é de uma área dele, que tem uma boa história de construção de carreira, isso inspira e direciona ele num caminho que talvez ele nunca tivesse pensado, né? Eu acho que abre a mente, é uma das nossas funções, abrir a mente e mostrar. Às vezes a gente vai numa obra e todo mundo pensa, nessa obra só tem engenharia civil. O que não é uma verdade. A gente tem ali um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro de produção, enfim, diversas áreas de atuação que às vezes o estudante nem tinha pensado. Eu nem sabia que eu podia trabalhar com isso, né? Então, assim, a gente abre a mente desse estudante, desse profissional, conecta ele com novas pessoas e daí ele deslancha, né? Então, daí ele abre a mente e expande. Está indo além da parte técnica. Além da parte técnica, você com certeza. Conseguindo desenvolver outras habilidades nesse estudante, e são habilidades essenciais para que ele possa ter uma jornada de carreira
vitoriosa. Se inserir no mercado de trabalho e já com segurança, né? A gente tem tido função muita dele. dificuldade dessas conexões reais, desse bate-papo, de Tudo você muito ter... atrás do computador, né? E quando você começa jovem, ter essa jornada com outros colegas, desenvolvendo outras habilidades além das habilidades técnicas, você começa a perceber que aquele profissional que também vai ser formado, que muitas das vezes você tem ele como um concorrente, ele vai se tornar um dos grandes parceiros de negócio. A gente tem alguns profissionais e estudantes que se conheceram, né, durante visitas, durante congressos que a gente foi, e que caminham juntos aí hoje já profissionalmente. É legal que a gente tenha conseguido conectar essas pessoas. E isso vai além da universidade, que a gente não aprende esse tipo de relação na universidade, ou esse tipo de orientação. Né? A universidade, e às vezes a gente conecta pessoas do estado inteiro, né? Então, eu sou do Rio, mas eu conheci um engenheiro que é aqui de Rio das Ostras. Se hoje eu precisar de um engenheiro em Rio das Ostras, por exemplo, eu já sei que vocês estão aqui. Eu conheci vocês, eu me conectei com vocês. Sim. Então, vai muito além. Vai a gente entender o estado como um todo também, e às vezes até outros estados, né? E se conectar de uma forma geral na profissão. Nossa, e é diferente, né? Quando você está pessoalmente com uma pessoa, se conectou com ela, teve uma sinergia... Sim. Isso aí. E depois você consegue... Conversou sobre o trabalho dela, entendeu a especificidade. Isso é ótimo. Enfim, eu acredito que ao vivo seja outra coisa. Porque a conexão, o network vai muito além de você só conhecer a pessoa, mas de você trocar com a pessoa. Realmente essa interação. E a gente sabe que o ambiente molda a gente. Ele é um grande influenciador, né? Eu acredito, Priscila, você que convive com esses jovens, com os jovens profissionais também entrando no mercado, você acompanha isso aí de perto. Você consegue visualizar isso, né? E o que você vê que normalmente muda na vida deles? E esse impacto que gera deles participarem desses programas? Eu acredito que seja o horizonte mesmo. A gente consegue, em diversos momentos, mudar a expectativa deles e trazer uma nova realidade. Com essa questão digital, né, das pessoas terem menos conexão, eu acredito que a visão de muitos deles seja muito restrita. Eu fiz engenharia civil, vou trabalhar em obra e tá tudo certo. Eu fiz engenharia disso, vou trabalhar com isso e tá tudo certo. Eu fiz florestal, vou trabalhar com floresta, tá tudo certo. Acabou. Então, expandir o horizonte é muito importante. Mais do que um programa que qualifica tecnicamente, tá? E eu acho essa parte muito importante, sim, toda a questão da vista técnica, toda a questão profissionalizante que a gente faz, quando a gente fala de cursos, quando a gente fala de descontos em pós-graduação, isso tudo é muito importante. Mas quando a mente deles abre e eles entendem o mundo, né, como um universo muito maior, eles entendem que o céu é o limite. Então, o que pra mim era restrito só até aqui, a minha profissão só dá isso. Por que ela só dá isso? Mas você não pode fazer mais? Mas se você fizer uma pós nisso? Mas você já pensou em trabalhar com essa outra coisa? E aí eles, nossa, mesmo, sair da caixa é muito importante. Pra qualquer profissão. Sim. Pra qualquer profissão. Né? E quando a gente se conecta, a gente busca formar esse profissional por completo. Né? Na parte técnica e também na parte onde ele vai se desenvolver sem limite, né? Como é importante isso? O início da carreira é sempre difícil. É muito difícil, né? Se você tiver essa mão, esse cuidado, o nosso conselho em poder fazer essa orientação, com certeza a jornada fica mais fácil. Até porque vocês estão mudando uma chave bem antiga, porque quando a gente está na universidade, eu vejo por mim, estava na universidade, quando se falava do CREA na universidade já era mais para o final do curso e não se falava bem. Para quem é crítica, eu sempre fui uma pessoa assim, crítica de ouvir, mas de falar, peraí, deixa eu conhecer o ambiente antes de eu repetir o que está me sendo dito. Então... Mas eu acredito que muitas pessoas repetem só o que está sendo dito sem antes ver o que acontece realmente. E essa proximidade faz com que o jovem saia daquele ouvir, repetir, e é ruim, porque disseram que é ruim, mas que, peraí, você tem um outro panorama agora, você está se aproximando, já vendo como funciona, tendo apoio, tendo orientação, então a perspectiva de dentro da universidade é outra. A gente vai muito em universidade fazer palestra e conversar com os alunos, né? Eu acredito que uma das partes mais importantes seja ouvir.
entender o que acontece ali, entender a demanda de cada local. E eu vou juntar uma coisa que você falou agora, como que eu ouvi do Almir mais cedo. Toda vez que eu vou em universidade, eu falo, gente, eu queria só que vocês entendessem, porque todo mundo fala, a função do CREA é chata, fiscaliza. Quando a gente pensa na palavra fiscalização, ela já vem com uma chatice, assim, cansaço, junto, né? já dá um cansaço. Você fala, ai meu Deus, estão vindo me fiscalizar. E eu falo disso, falo da importância deles entenderem a atribuição que é dada ao trabalho deles. E eu sempre falo, cara, se alguém tiver precisando de um médico na sua família, eu tô com um problema na minha pele, eu preciso de um dermatologista. Aí eu vou perguntar para alguém, você tem uma indicação? Você conhece alguém? Aí a pessoa vai falar, não precisa não. Fala com a minha vizinha, ela cobra super barato. Ela não é médica, mas ela cobra barato. Em nenhum momento passa pela cabeça de uma pessoa falar, mesmo, vou no médico para quê? Vou na sua vizinha. Não. Isso não passa na cabeça de um profissional. Então, por que é justo quando eu falo que eu vou fazer uma obra na minha casa? Eu tenho engenheiro. Você não traz engenheiro, não. Que isso? Fala com o meu vizinho. É super barato. A gente normaliza isso. Né? E a gente não pode normalizar isso. E quando eu falo isso, todo mundo, é mesmo. Eu falo, cara, é a profissão de vocês. Vocês têm que ser os primeiros a defenderem isso com unhas e dentes. E a gente tá aqui para defender junto. A gente tá aqui para defender quem tá certo. Isso aí. E se vocês estão certos, eu tô defendendo vocês que vêm 5 anos pra faculdade, de 8 da manhã às 5 da tarde, com marmita na mochila, uma passagem de ônibus para ir e voltar. A gente sabe o esforço que cada um faz para se formar. A gente tá defendendo vocês e vocês só tem que defender junto. Vambora, todo mundo defender quem tá certo. Acho que é muito então, assim, mudar a visão que eles têm, mudar não só do CREA, mas como do horizonte que eles têm profissionalmente, né? Eu acho que o educador tem essa função. Então, aquilo ali dentro da universidade tem que existir. A gente tem que educar. Não é só a matéria também, é a questão de educar para a vida profissional. É uma mudança de cultura que tem que iniciar desde a vida, na verdade, mas que profissionalmente se inicia da universidade. Sim, que eles consigam enxergar o futuro de outra forma, né? Acho que o desafio é a gente mudar essa percepção, que a Aline bem disse, da repetição. A gente tem um problema gravíssimo que você ouve e acaba repetindo esses erros que um outro profissional, em função de algum problema que ele teve, que talvez não tenha sido resolvido, carrega consigo e vai passando. E aí, no CREA Jovem, no CREA Júnior, você tem essa oportunidade de mostrar o sistema por dentro, de trazer novas perspectivas e criar-se uma geração que possa falar melhor do nosso conselho, porque é importante a gente defender. Eu digo o nosso conselho porque nós estamos na engenharia, mas o conselho, de modo geral, ele tem que ser respeitado. Sim. Ali tem profissional que entregou uma parte importante da sua vida aprendendo a desenvolver a atividade, e falar mal de um conselho é algo muito ruim. Isso você está falando mal da sociedade como um todo. E muitas vezes sem conhecer. Muitas vezes sem conhecer. Aproveitando esse gancho, qual conselho você daria para o jovem profissional que está chegando no mercado de trabalho, já passou ali pelo CREA Jovem, pelo CREA Júnior, ou está meio que saindo? O que você, assim, depois dessa jornada de aprendizagem, o que você... Eu diria assim, eu acho que primeiro aproveite todas as oportunidades, né? Eu acho que a gente tem uma mania muito feia de às vezes deixar a oportunidade passar, depois eu vejo, depois eu faço. Então assim, para um profissional que está ingressando no mercado de trabalho, aproveitar qualquer oportunidade é muito importante. Outro, se conecte primeiro consigo mesmo para entender o que você quer e depois disso com quem está à sua volta, né? Não perca a oportunidade de se conectar. Estude. Eu sou a maior defensora de que um profissional tem que ser bem qualificado. Sim. Então, para você receber o respeito das outras pessoas, você precisa estar bem qualificado para isso. Eu acredito que talvez seriam essas, assim, a conexão, o estudo, né, e a percepção do que você quer. Na nossa área, a gente não pode parar de estudar. Nunca. Tem que se atualizar sempre. Eu acho que em todas as áreas. Muda, né? Mas na engenharia, a gente sabe que surgem novas tecnologias, a gente tem que acompanhar essas mudanças. E assim, a tecnologia, ela surge de um ano para o outro. Sim, mudou completamente. Completamente. Agora, é importante acompanhar. A gente vê, falando em mudanças, a gente vê a mudança, inclusive no comportamento dos jovens, né? E eu sei que você acompanhando isso, você consegue ver nitidamente isso. Agora, quais são as características dos jovens que mais se destacam no mercado?
Bom, o que mais se destaca, vou botar aqui porque ele é um jovem profissional que é diferente dos outros, né? A parte tecnológica, muitos deles são extremamente excelentes, né? Estudam demais, têm amplo conhecimento, tiveram acesso a excelentes cursos de tecnologia. Eu acredito que seja a parte de lidar com a gestão humana, né? Lidar com a relação interpessoal e a capacidade de gerir, de lidar com adversidades e de gerir pessoas, que talvez seja a parte mais complexa, e isso a gente não aprende numa universidade, né? Entender a peculiaridade das pessoas que estão ao seu redor, entender de quem você pode cobrar mais, de quem você pode cobrar menos, o que cada um é melhor, porque a gente se conecta tão pouco que a gente não consegue perceber a essência. Quando você gera pessoas, você precisa entender a essência de quem está ao seu redor. Fulano é melhor para isso, ciclano é melhor para aquilo. Prestar atenção no outro é importante. Então, eu acredito que esse profissional que consiga prestar atenção, consiga ouvir o outro, consiga gerir pessoas, ele se diferencia de uma forma positiva no mercado de trabalho. Bem, isso aí é uma mensagem para a nossa audiência. A maioria dos nossos convidados que vêm aqui falam justamente isso, a importância das hard skills, que são as suas habilidades técnicas, mas como o diferencial faz que você tenha suas soft skills bem desenvolvidas, né? Porque é isso que vai gerar conexões, que vai te destacar no mercado, que vai fazer com que você consiga argumentar, desenvolver, entregar, se comunicar. Se comunicar é extremamente importante e por e-mail até funciona, mas quando a gente se comunica bem ao quando as vivo, conexões são reais, né? É diferente. A comunicação é bem feita, ela se torna uma conexão, né? Para agora para nossa audiência também, que a gente tem uma audiência de muitos jovens, de novos estudantes, a gente recebe inclusive muita demanda deles, né, sobre cursos, palestras, basicamente muitas das perguntas que aqui foram feitas já vai elucidar, vai tirar dúvidas de muitos deles. Mas para aquele jovem que ainda não tinha se conectado com o CREA Júnior, nem com o CREA Jovem, e que agora ele tirou essa venda, conhece, deixa um convite para ele, para participar com a gente. Claro. Bom, eu vou convidar todos vocês, estudantes, recém-formados, venham conhecer, né, os nossos programas institucionais, se inscrevam nos programas, entendam todas as oportunidades que são ofertadas aqui, e a gente também quer ouvir vocês. Então, assim, caso tenha alguma coisa que você entenda que é super importante, mas que ainda não é um projeto nosso, nós estamos de ouvidos totalmente abertos para desenvolver novos projetos. Então, venha, converse com a gente, se conecte com a gente também, para que a gente consiga desenvolver uma engenharia cada vez melhor. Vamos fortalecer a rede. As redes sociais, tanto do CREA Júnior quanto do CREA Jovem, vai estar aqui nesse podcast. A gente vai fazer uma ampla divulgação e também vamos divulgar nas nossas redes da entidade para que possa chegar a mais pessoas, mais profissionais. Essa é a intenção. Para que a gente possa mudar uma geração e ajudar a falar muito melhor do nosso conselho, que é um conselho fenomenal. Um conselho... Sou muito... fervoroso em falar do conselho, eu tive excelentes relações que foram contextualizadas e criadas através de relações como essa, da gente estar batendo um papo, conversando, falando, dialogando, sendo propositivo. Então eu tenho uma relação com o conselho muito forte, faço a defesa do conselho, porque é soberania do nosso país a gente acreditar na engenharia, acreditar que o profissional da engenharia ele está entusiasmado em querer apresentar um bom trabalho, mas precisa que a sociedade também abrace isso. Então, eu sou um grande entusiasta da engenharia. A gente entende que é necessário a gente ter normas, normativas, regramento, tudo para seguir, porque se deixar que cada um faça como quer, não sai nada bem feito. Não. E a gente bem sabe que o conselho está aí para isso e a gente precisa se aproximar, trazer as nossas dúvidas para que vocês realmente esclareçam. É porque se a gente não fizer essa divulgação, se a gente não auxiliar nessa divulgação, porque eu sei que o próprio conselho divulga, mas a gente tem, por exemplo, uma comunicação mais forte aqui no interior, então a gente consegue levar essa informação para as universidades aqui do entorno, para os
os jovens que estão ali se aproximando. Hoje a gente tem muitos associados que são estudantes na Aero. Então foi justamente por conta do programa que vocês têm que incentivou a gente a abrir a nossa associação também para os estudantes. E a gente vê que eles são a parte interessada. E eu quero participar, como é que eu faço? Eu quero acompanhar nos projetos, eu quero visitar as obras. E se a gente não abrir para dar essas oportunidades, como que o profissional vai se posicionar no mercado? Sim. Então, esse programa de vocês é realmente um programa muito importante. E, assim, a gente só agradece muito por vocês virem para compartilhar com a gente essas informações, para que a gente possa compartilhar com os nossos associados e público em geral, para que as pessoas conheçam e saibam que vocês têm um suporte do Conselho agora para se desenvolver profissionalmente, antes mesmo de se tornar profissionais. E para os novos profissionais, vocês têm também esse suporte agora com uma orientação, com visitas técnicas, com informação técnica de qualidade. É muito importante a gente ter essa comunicação direta. Priscila, hoje ela está como coordenadora institucional dos programas. Mas do CREA Júnior e do CREA Jovem. Do Jovem. E a estrutura dos dois programas, ela segue uma outra estrutura interna? Com coordenação de estudo. Eu lembro que em um momento passado, eu sei que o programa está sempre se renovando, sempre isso é importante, né? O programa CREA Jovem, ele é bem novo, né? É bem novo, ele é um né? programa aí que tem 1 ano no máximo, né? Então a gente já conseguiu realizar algumas atividades e atualmente a gente está reestruturando ele para o próximo ano, entendendo o que deu certo, o que não deu certo, onde a gente precisa focar a energia. Mas basicamente é comigo. Porque acaba que gera essa pequena dúvida, mas uma dúvida sadia, né? Você tem o CREA Júnior e o CREA Jovem. Agora eu já entendi a CREA Júnior, que já tem uma jornada maior, que o aluno desde o primeiro período tá lá. Sim. E o CREA a gente Jovem... já tem no CREA Júnior 2 coordenadores, tá? O que acontece? O CREA Júnior é um programa mais antigo e ele é um programa de âmbito nacional. Cada estado tem um coordenador e um coordenador adjunto. E aí eu falo de representantes dos estudantes. Perfeito. Esses coordenadores, eles estão nas universidades. Hoje a gente nomeou, semana passada ou retrasada, se não me engano, o nosso coordenador atual, que é estudante de engenharia do Cefet, e o nosso adjunto, que é da UERJ. Então, assim, os meninos representam os estudantes, mas aí não é da estrutura interna do CREA, né? E aí, eles viajam, eles conhecem o pessoal do país inteiro, eles trocam experiência, eles levam, né, o que está acontecendo na engenharia do Rio de Janeiro. E ano passado a gente foi para Belém, aí a gente mostrou em Belém tudo que era feito aqui, como é que a gente cadastrava, as visitas técnicas que a gente tinha feito. E quando a gente mostrou a visita técnica no Sambódromo, todo mundo, nossa, a gente quer ir, todo mundo. A importância dessa aproximação, Essa troca é incrível. E eles têm essa troca na SOEA. Tem essa troca na SOEA, eles estarão lá na SOEA. Um encontro nacional que o pessoal... Estarão lá na SOEA e eles participam porque eles também têm um CREA Júnior Nacional. Isso. Eles também têm cargo no CREA Júnior Nacional e aí eles têm encontros quinzenais, se eu não me engano, e convivem assim com todo mundo do país inteiro. No CREA Jovem a gente ainda não tem isso, mas é uma pretensão que isso seja feita porque ele ainda não é um programa de âmbito nacional. Né, foi uma sensibilidade do presidente entender a necessidade desse programa aqui no Rio de Janeiro. E aí tem alguns estados que tem, mas não são todos, e ele foi criado aqui no Rio de Janeiro recentemente. Perfeito. Esse programa, inclusive, ele conversa muito bem com uma mentoria que a gente tem para os... normalmente quem participa dessas mentorias são recém-formados ou profissionais que estão mudando de carreira, estão vindo para transição, estão vindo para engenharia ou para arquitetura, no nosso caso. E a gente vê a importância disso. Como que a gente pode conectar essa necessidade que os nossos novos profissionais têm aqui, conectar com vocês? Eu acredito que de algumas formas, tá? A primeira é a gente conectar a associação em geral com o CREA, e já é algo que existe, né? A inscrição desses profissionais em ambos os programas, né? Para que a gente tenha ali um vínculo. Sim. E a partir disso,
eventos, conversas, isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu acho que o mais importante é que a gente entenda as ideias e as necessidades, porque a gente é muito importante ouvir, tá? Uhum. Eu sempre falo, não, porque a gente vai chamar o CREA para vir falar com vocês. Eu falo, gente, primeiro a gente ouve, depois a gente fala. Então, assim, a gente está de portas abertas para criar um vínculo com a associação e entender realmente o que é necessário aqui em Rio das Ostras e em toda a região dos lagos. Legal. Vocês têm uma reunião periódica dos programas? 2 programas. Sim, a gente tem uma reunião, pelo menos umas 2 por mês, nos quais a gente discute do júnior e do jovem, interna nossa, né? Sim. Semanal, e aí com os estudantes e com os membros um pouquinho mais espaçada, mas pra gente conseguir criar um cronograma, um planejamento e entender o que vai acontecer aí nos próximos meses. Fazer os sorteios das visitas técnicas concorridíssimas. Nossa, deve ser. Gente, concorridíssimas, pelo amor de Deus. Conheceu o Maracanã. A última que a gente fez do carnaval, a gente teve 400 inscritos Muita e a gente tinha 15 vagas. Nossa, Então, assim, a gente ainda conseguiu abrir uma segunda data. trabalho, hein? Sim. E aí a gente conseguiu fazer 2 datas. Às vezes é muito concorrido, mas eu juro, a gente faz o sorteio e tenta levar o máximo de gente que a gente consegue. Tudo de maneira virtual. Tudo de maneira virtual. Então não tem por que o profissional deixar de participar. Não. Só ele de colocar forma na agenda nenhuma. dele ali, entrar no meeting. E a gente, às vezes, tem demandas de universidades específicas na qual a gente consegue auxiliar com visitas técnicas. O aluno descobriu que tem uma fábrica e a gente conseguiu juntar aqui 15 pessoas. Vocês conseguem ajudar a gente a fazer essa visita? Legal. E a gente consegue fazer e a gente pretende ser cada vez mais essa ponte, né? Que liga as empresas e os alunos ou os profissionais recém-formados. As oportunidades Perfeito. estão aí, né? É As isso aí. oportunidades estão aí. A gente sabe da dificuldade dos profissionais de modo geral, alguns com especificidades de já terem famílias e tudo mais, e outros que desconhecem mesmo. Desconhecem. Acho que a informação é importante da gente usar esse canal para poder levar essa informação. Com certeza. Sobretudo a forma de se inscrever, muito fácil, muito fácil mesmo. É Acho isso. que só ganha. Só Perfeito ganha. essa explanação. Adorei, Aline. Essa informação é muito importante. Então, você, recém-formado, você, estudante universitário, então, que está ouvindo esse podcast, entre em contato com o CREA, vá lá na rede social específica do programa que nós vamos deixar aqui. Então, conecte-se. Tira suas dúvidas, Priscila está aí, disposição, ou traga para a gente as dúvidas também que a gente faz, essa comunicação direta com o pessoal do CREA. Então é muito importante você participar e se desenvolver. Você se desenvolvendo, a gente desenvolve a engenharia, a gente desenvolve a sociedade. Então tá vendo como tudo faz parte, tudo conecta. né? Tudo conecta. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por trazer a luz pra gente dos programas, tanto o CREA Jovem como o CREA Júnior. Tenho absoluta certeza que a nossa audiência vai olhar com outros olhos e vai se inscrever bastante para que possa promover ainda mais ações como essa no nosso sistema. Assim, foi um bate-papo super Eu elucidador. agradeço o espaço, o convite, o espaço. Eu fico sempre muito feliz de receber convites, ainda mais de pessoas como você, que são super entusiastas do conselho, e que a gente possa cada vez mais, né, desmistificar tudo que se diz de ruim, mostrar que sim, que a gente vem trabalhando, e a gente vem trabalhando muito, e que a gente está de portas abertas, ouvidos atentos a tudo que seja feito aí para melhorar, né, o desempenho do conselho. Perfeito, obrigada, Priscila. Obrigada a você. E nós também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores que proporcionaram esse bate-papo de qualidade, com informação técnica para vocês. Então, agradecemos a Mútua, que é a patrocinadora master do podcast da Aero, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA Confea. A Vilarejo Acabamentos, obrigado. A Costa Verde Empreendimento, que também participa conosco aqui na temporada. Muito obrigado por caminhar conosco e até a próxima edição do podcast da Aero. Porque se ninguém fizer nada, nada será feito. até a próxima. Tchau, tchau.